Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Falaremos sobre a qualidade de software, né? No encontro anterior, falamos sobre algumas premissas, né? Explicamos sobre como que funciona a parte de gerenciamento de configuração de software, a qualidade de software e o teste de software, né? Eu vou continuar nesse assunto para que a gente possa ter uma noção maior, mais elaborada sobre, né, esse controle, né, essa garantia de qualidade aqui, né? Então, é importante vocês saberem que essa tal de garantia da qualidade, ela é entendida e formada, né, por um grupo de coisas, pessoas relacionadas, que está preocupada com todo o controle do ciclo de vida do software, ciclo de vida da engenharia de software. Então, a engenharia de software, ela não se limita, ok, a levantamento, análise e refinamento de requisitos. Isso daí é apenas uma parte da engenharia de software, vamos dizer que 25%. Então, a SQA, ela influencia positivamente, né, em como você vai qualificar e quantificar essas três situações aqui. Na minha opinião, é o pilar, né, para você ter um produto que seja de qualidade, consistente, né, e que seja um produto confiável para o seu cliente. Então, por mais que você tenha ISO 9000, processo de auditorias, etc., sem esses caras aqui, ó, você não consegue fazer com que o seu software tenha essa qualidade, tenha essa segurança que tenha que se passar para o nosso cliente que faz uso do nosso produto, ok? Então, a empresa, elas tendem, né, a ter alguns indicadores de qualidade. Esses indicadores, não sei se vocês se recordam, mas quando eu falo, né, de gerenciar, eu só gerencio se eu tiver uma etapa anterior, né, onde eu criei algum tipo de medição. Lembra aquela frase famosa que eu falo que não se gerencia aquilo que não se mede? Então, se eu tenho uma medição e eu consigo fazer gestão, a próxima etapa que eu tenho aqui é a possibilidade de criar KPIs, né, que são indicadores. Esses indicadores existem de diversas maneiras, igual eu dou o exemplo lá de quanto que o seu carro faz por litro de gasolina, né? Qual que é o consumo de energia de um ar-condicionado. Então, tudo isso daí são indicadores. Quando você fala assim, meu ar-condicionado, eu gasto com ele ligado o mês inteiro R$ 60 a mais na minha conta de energia. R$ 60 a mais na conta de energia é um indicador. 10 quilômetros por litro é um indicador. Então, existem alguns indicadores que não são numéricos, às vezes, para essa qualidade. Entendeu? Então, assim, existe um indicador, né, por exemplo, de quantidade de vezes de que o seu software apresenta falhas, ok? Existe um outro indicador que diz dessas falhas, quantas são aceitáveis e quantas são inaceitáveis, quantas que te trazem um prejuízo financeiro ou não, ok? Existe um terceiro indicador que essas empresas usam, é que assim, o sistema, quando o cliente usa, ele estará disponível, igual, por exemplo, estava falando para vocês que eu estava acessando um aplicativo bancário. Desde ontem, esse aplicativo bancário fala que sistema é indisponível, rede de conexão, não consigo fazer um Pix. Então, esse indicador de sistema estar frequente, estar disponível para o uso, é um indicador muito legal. Então, quando você contrata um servidor na nuvem, um data center, quando você contrata um Cloudera, quando você contrata uma internet, né, igual hoje eu estou com problema de internet, eles têm que te dar uma garantia, né, do valor. Igual, por exemplo, eu pago R$ 160 por mês para a minha internet estar 24 horas por dia funcionando, 7 dias por semana. Então, se eu fico 2 horas sem conexão por algum motivo, somando todas as indisponibilidades, você concorda que eu tenho que ter um desconto na minha fatura? Em vez de ser R$ 160, sei lá, ela vinha aqui R$ 148. Só que isso geralmente não acontece, mas dependendo da empresa e do seu contrato, você pode acionar isso.
Todo contrato de prestação de software, de serviço, tem lá as garantias de qualidade. E essas garantias de qualidade, elas chegam a penalizar a empresa, ok, em valores financeiros, né, em relação ao valor que deveria ser pago, né, por aquele serviço ou por aquele produto, sei lá. Nós chamamos de glosa, né? Então, quando uma empresa recebe uma glosa, é glosada de alguma maneira, significa que o valor total dele vai ser regredido. Do mesmo jeito aqui, ó, a operadora de telefonia aqui pode receber uma glosa na conta de R$ 12 porque ela ficou indisponível X horas. Então, isso é um indicador. Nesse caso, um indicador de quê? De qualidade, entendeu? Outro indicador aqui é em relação a quanto esse sistema está custando, né, para eu ter, para eu manter, para eu usar. Será que compensa eu desenvolver? Será que compensa eu manter esse contrato? Será que compensa, em vez de manter o contrato, eu fazer um meu mesmo dentro da empresa? Ok? E o quinto item aqui dentro dessas situações que existem de falhas, de defeitos, qual que é o meu custo? Qual que é o meu custo financeiro para que eu consiga detectar e remover esses defeitos? Ok? Então, a SQA, né, de uma maneira geral, ela é baseada nesses indicadores que eu coloquei aqui para vocês. Entendeu? Nesses 5. É importante vocês anotarem, é importante fazer uma tatuagem aqui, porque são indicadores para o resto da vida de vocês, enquanto vocês forem fornecedores de software. Enquanto vocês estarem pensando em desenvolver e fornecer software, seria importante você ter essa essa, essa dinâmica, né? É algo que tem que ser legal, transparente na sua cabeça, é algo que tem que ser é, natural, é isso que, né? É algo assim, cara, das vezes que eu faço um deploy na aplicação, das vezes que eu publico, das vezes que eu vou fazer um build, quantas vezes ele apresenta falha? Isso o Jenkins, as ferramentas que tem lá de publicação, elas te dão. Entendeu? Das falhas que vai para a produção, quantas são aceitáveis, quantas são inaceitáveis, quantas que geram prejuízo financeiro, quantas que não geram, que não geram. A terceira, se o sistema está ativo o tempo todo, o sistema eu consigo acessar ele a todo momento, ok? A quarta, os sistemas são mais caros, será que eu consigo pegar uma coisa mais barata? Será que eu consigo diminuir esse custo de alguma maneira? Porque se eu diminuo o custo, eu aumento a probabilidade de eu ter um retorno sobre o investimento. E qual que é o custo que eu tenho para poder detectar e remover defeitos? Porque você tem um custo aqui, ó, X, para desenvolver, e seu custo é X vezes 15 para manter. Você tem que baixar esse índice aqui. Ó. Esse índice aqui é um índice padrão da engenharia de software. O que você gasta para desenvolver, você gasta quase 15 vezes mais para poder manter aquele sistema funcionando, contando tudo, desde bug até a parte de operacionalização do sistema. Ok? Então, é isso que eu tenho que eu estou tentando colocar para vocês. Então, voltando no nosso slide anterior, que seria essa situação aqui, ó, do meu controle de qualidade, eu tenho 3 aspectos aqui que são relevantes que a gente tem que falar. A parte de teste de software, a parte de controle de qualidade, que são essas premissas que eu acabei de colocar para vocês. Então, isso daqui já está basicamente muito bem explicado, porque já é a segunda vez que a gente fala desse assunto, e a parte de manutenção e configuração de software, ok? A parte de manutenção e configuração de software também tem que estar claro para vocês, porque os senhores passaram aí por uma disciplina, né, de manutenção e configuração de software. Mas para deixar registrado aqui, né, o item 1 sobre o teste de software, o que é importante a gente entender nesse teste de software aqui? Nós temos que ter, dentro da nossa fábrica de software, dentro da etapa de testar o sistema, né, quais são as etapas de sistema? Né? Você levanta requisitos, você refina esses requisitos, ok? Você documenta, você codifica, você testa e você implanta. É um ciclo bem simples, esse ciclo aqui. E esse ciclo não é linear, né? Igual eu acabei de falar, é ciclo, né? Ele é recorrente, ok? Então, você percebe que dentro desse ciclo recorrente existe uma etapa aqui de teste.
Então, o que que é essa etapa de teste? Nela, você faz toda a parte de estratégia para poder reduzir riscos. Ah, professor, eu pensei que eu fazia os testes para verificar se está certo ou se está errado. Beleza, é para isso. Esse é o primeiro objetivo do teste. Mas o objetivo maior do teste é que você reduza risco. O que que é um gerenciamento de risco? Se você for lá na engenharia de software, ele vai tratar de um aspecto. Se você for lá na parte de gestão de projetos, o gerenciamento de risco é tudo aquilo que pode fazer com que seu projeto não venha a ser executado sobre algum aspecto. Então, existem riscos, né, que você consegue enxergar, risco de contratação de pessoal, riscos financeiros, etc., mas focando no software, é risco de conexão, é se aquele objeto está muito grande para ser transacionado em uma rede, se você vai fazer uma função recursiva, essa função recursiva vai utilizar muito processamento de máquinas, aí vai esquentar a máquina e a máquina vai demorar a processar, então talvez seja melhor quebrar esse cara em duas ou mais funções recursivas. É você avaliar se o que for acontecer de link de dados, link disso, link daquilo esteja funcional, se existe um controle de segurança da informação para os seus dados não serem raptados, se uma máquina A consegue conversar com a máquina B e somente entre a máquina A e a máquina B. Então, essa redução de risco, ela envolve tudo no seu sistema, até a parte que diz respeito, né, à operacionalização, entendeu? Então, você vai fazer isso. Então, o teste de software, o objetivo principal dele é redução de risco. É aquilo que cai em concurso e que ninguém acerta. Tá lá assim, marque o principal objetivo tal de teste de software. Vai estar lá assim, o teste de software, o objetivo dele é para verificar e validar requisitos, ok? O teste de software é uma estratégia para o gerenciamento de risco. Ok? Entre essas duas alternativas, 90% dos alunos vão marcar que o teste de software o objetivo dele, ok? É para validar requisitos. Se está certo, se está errado, etc, etc. Não é, cara. O teste de software, a estratégia dele, o objetivo principal dele é atingir um gerenciamento de risco. Como que ele faz isso? Aí ele é usado, ok? Ele é usado para fazer verificação e validação de requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais. E quando eu faço isso, eu atingo o objetivo principal, que é o quê? Redução de risco. Então, isso daqui é algo que não é dito. Então, estou falando e colocando isso para vocês, porque tem que estar clara a ciência da computação na cabeça de vocês. Ok? Beleza, mas possui limitações. Entendeu? Nessa limitação do teste software, qual que é a limitação que nós temos aqui? Primeiro, as empresas não querem pagar, ok, para fazer teste de software, ok? Elas acham caro, porque você tem que ter um analista de teste, você tem que ter uma equipe de programação que programa os casos, os testes que foram levantados pela equipe de análise de teste, né? Que chamamos os casos de teste, né, para poder fazer ali os testes automatizados. Você tem um custo a mais na sua produção de software para atingir essa qualidade, para atingir esse gerenciamento de risco. A pergunta é, o seu software retorna esse investimento? O seu software retorna esse investimento? Então, vamos supor, você tem uma equipe que te custa algo em torno de 60 mil reais por mês. 60K. Já mostrei para vocês em aulas anteriores que 60K aqui não é nada. Ok? E aí você está, num decorrer de 12 meses, no decorrer de 12 meses, você gastou 720 mil para manter esse sistema. Entendeu? O seu sistema, ele tem que render, cara, no mínimo 720 mil. Porque você vai fazer a soma aqui, vai dar R$ 0. Nem lucro, nem prejuízo. Não houve retorno do investimento, mas também não teve, né, não teve prejuízo. Então, se o seu software não render isso daqui, olha, a primeira equipe que o gerente né, que o CIO vai cortar vai ser a equipe de teste, cara. Certeza. Ele vai falar assim, não, cara, os testes agora nós vamos automatizar de alguma outra forma,
vai reduzir a equipe, vai ficar só um analista e um desenvolvedor, e vão migrar esse outro desenvolvedor para fazer outras coisas, e etc. Por quê? Porque existe uma limitação, a limitação financeira, ok? Então, a gente fala que existe um muro muito grande aí que faz com que essa limitação financeira ela seja preponderante aí para as pessoas, para as empresas não adotarem teste. O segundo é o seguinte, o modelo que é aplicado o teste, entendeu? Dentro desse modelo que eu acabei de colocar aqui, seja espiral, seja um modelo em cascata de desenvolvimento de software, ele encontra erros que são previsíveis. Erros de codificação, erros disso, erros daquilo, mas ele pouco consegue encontrar erros de requisitos funcionais. Entendeu? Então, toda vez que ele encontra um erro de requisito funcional, ele para e tem que voltar para o início. Entendeu? Então, se o seu modelo de software foi que aqui é um requisito grandão, você vai ter que refazer o seu software tudo e ver tudo onde é que impacta. Então, você tem que fazer uma programação orientada a teste, entendeu? Onde você constrói primeiro os casos de testes e depois da construção dos casos de teste, você vai construir, de fato, os requisitos na tela do cliente. Entendeu? Então, assim, o primeiro problema é financeiro, o segundo é em relação ao ciclo de vida. Se você aplica o teste dentro do ciclo de vida espiral, ou dentro de um ciclo de vida que nós chamamos de cascata, ok? Quando você encontra um problema aqui, e a sua sprint ela é uma sprint grandona, de 2 semanas, cara, você vai corrigir esse cara aqui e voltar para o início. Dependendo do tamanho do problema que você encontrou aqui, né, isso inviabiliza o projeto. Então, esse modelo em cascata, ele foca nessas atividades de teste, entendeu? Somente no final do produto. E esse modelo em cascata, pasmem, tá? Ainda é utilizado por muitas empresas que desenvolvem produtos de software. Vocês estão na crista da onda, mas tem muitas empresas ainda que estão nesse formato aqui. Então, isso daqui acaba sendo um problema para o teste. Então, como é que você inibe esse problema aqui? Quando você pega a etapa de teste e, de alguma maneira, você traz ela nas fases anteriores, nas fases iniciais do projeto. Como que você vai fazer isso? Aí você vai utilizar um Domain Driving, né, um DDD para poder, né, desenvolver, né? Entendeu? Você vai utilizar algum TDD, né, um teste orientado a desenvolvimento, vai fazer um mix desses caras aqui para que você consiga antecipar esses problemas, ok? Então, o teste de software, na verdade, ele foca em verificação e validação. Esse verificação e validação atinge o principal objetivo, que é o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, se você fazer bem o gerenciamento de risco, o que você faz aqui? Você aumenta significativamente a qualidade. Por isso que ele é um pilar da qualidade. Estou contextualizando ele aqui dentro. Beleza? Então, a parte de teste de software a gente mata aqui. Beleza. O controle de qualidade, a gente já começou a falar, né? Nós já falamos várias vezes. Tem que ter as inspeções, os checklists de qualidade, você vai ficar verificando, monitorando o trabalho, vai criar índices, você vai criar mecanismo para poder controlar isso daí, beleza? A parte de gerenciamento e configuração de software, né, que a gente chama de SCM, Software Configuration Manager, né? Gerenciamento e configuração de software. Esse cara aqui, ele é muito, muito importante, ok? Por quê? Qual que é a função do SCM? A função do SCM é, você tem, o seu cliente teve uma ideia, conversou com você para desenvolver aqui um dev qualquer, um analista, um sênior, conversou com você e explicou para você essa ideia. A partir desse momento aqui, ó, o SCM já começa a agir. Ok? Então, o SCM,
ele geralmente é tratado apenas para a disciplina de desenvolvimento, igual foi o contexto da disciplina de vocês. Mas não, ele pode ser aplicado desde a parte de controle de documentação até a parte onde você realmente coloca o sistema em produção. Então, o que, que o SCM diz? O SCM diz o seguinte, hoje, né, as boas práticas, você tem que ter um repositório de código-fonte, beleza? O que, que vocês usam hoje? Git. Nesse repositório aqui também, você também vai armazenar aqui também, ou, obviamente, separando, né, os projetos, etc., da maneira mais adequada que você achar, a parte de documentação. Por que a parte de documentação é importante? Porque, não sei se vocês sabem, mas algo em torno de 10% dos projetos de software falham porque há alteração de requisito por parte do cliente de maneira, de maneira contínua, entendeu? De maneira, assim, frequente, ok? Os outros, isso aqui, 10% dos projetos falham por conta disso. Existem outros 9%, vamos colocar aqui 9%, daria 8% de alguma coisinha, que eles falham porque os requisitos de software são incompletos. Caso vocês tenham dúvida, faz uma pesquisa rápida na internet que vocês vão ver que não estou falando asneira aqui. Então, 20%, 19% dos projetos falham porque a documentação, de alguma maneira, não coincide com a realidade. Entendeu? Então, você tem que controlar a documentação de uma forma que você se resguarde se está tudo ok com os requisitos. Então, por isso que é importante você ter um documento mais leve, mais ágil, ok? Para poder fazer a verificação e validação do requisito, se está tudo ok. Então, você tem aqui, eu sempre gosto de trabalhar com User Story, né? Essa User Story, histórias de usuário, ela vai ter um documento que ela contempla, né? O que, como e quando. Aí, no meu caso, tá? Eu adiciono aqui protótipo, aí eu adiciono mais embaixo aqui a parte, né, de dicionário de dados, e mais embaixo lá eu vou adicionar a parte referente a regras de negócio. Esses protótipos aqui são editáveis, por isso que eu passei para vocês o nome daquela ferramenta que é boa de se utilizar, né, que é o Ashur, né? O Ashur, ele tem uma pegada muito boa para isso daqui, não é uma ferramenta de design, né, igual o colega colocou lá, né, aquele Figma, né? É outro propósito, entendeu? Aqui, esse cara aqui, eu estou preocupado em saber se o que o cliente quer está contido na tela e se a navegação e a ordem desse cara faz sentido, entendeu? Então, é sempre bom uma ferramenta dessa estar muito apoiada a uma ferramenta de BPMS. Para quem não conhece, existe uma ferramenta de BPMS muito foda no mercado chamado Camunda. O Camunda te ajuda a não ter que ficar construindo telas de configurações, a não ter que ficar fazendo ifs e elses para uma situação A ou uma situação B. O processo clicou no OK, ele muda o status, vai para o Camunda pega ele e distribui para outro local. Então, o gerenciamento de fluxo é algo mais tranquilo. Entendeu? Então, é isso. Então, o software, né, Configuration Manager, então, ele trata disso, né? Igual eu estou colocando aqui, desde a parte de documentação, aí você passa para a parte, né, de configuração do ambiente do desenvolvedor, com gestão de bibliotecas, por exemplo, utilizando Maven ou qualquer outro gestor disso. Aí ele passa desse controle de ambiente, ele controla o seu servidor de aplicação, aí ele controla os seus ambientes relacionados a como você vai publicar isso daí, a esteira de publicação e faz todo o processo CI e CD. Então, hoje, você pode dizer que o SCM é o que nós chamamos de integração contínua e deployment continuous, né? Entrega contínua e integração contínua. Entrega contínua, integração contínua. Deploy continuous, entendeu? E continuous integration.
Entendeu? Esses caras aqui é a base do SCM, por isso que na nossa disciplina lá de manutenção e configuração de software, nós explicamos quais são as necessidades que o software tem de alteração, por que essas necessidades surgem, por conta de bug, mudança de requisito, etc, etc, tá vendo aqui? Mudança de requisitos. E aí depois a gente tem que controlar isso através de uma ferramenta de bug tracker, se vocês pesquisarem, né, uma ferramenta sobre isso. Depois nós instalamos uma ferramenta para fazer a parte de gestão de demandas, né, um SGD, um sistema de gerenciamento de demandas. Nós falamos do Trello e acabamos utilizando o Redmine, ok? Tudo isso daqui faz parte da disciplina de gerenciamento e configuração de software. Por quê? Porque a parte de configuração e gerenciamento de software, ela é responsável por identificar, rastrear e controlar o desenvolvimento e as mudanças nos elementos do software. Uma coisa que você tem que entender que existem duas verdades nesse mundo. Uma que a gente vai morrer, que essa é a principal. Existe uma secundária, que é o software vai ter alteração. Não existe software que não tem alteração. Não existe, cara. É assim, é fora do propósito, isso é fora de cogitação. Então, uma ferramenta de SCM, que é um dos pilares da qualidade, é isso. Porque se você faz isso daqui direitinho, o que, que você vai ter na sua equipe? Um aumento de qualidade, um aumento de produtividade. É porque vocês não trabalharam na época onde, para você fazer um deploy da aplicação, você utilizava o Apache Ent é de formiga. E aí você construiria lá uns scripts em shell script, onde falava, vai no servidor tal, baixa a biblioteca .jar, vai no servidor tal, baixa o arquivo .java, compila o arquivo .java em .class, movimenta esse cara para barra lib, barra não sei o que, barra class, e tal. Agora compacta esse cara numa extensão WAR. Agora copia esse, agora para o servidor, barra opt, barra tomcat, barra bin, dá um stop nele. Agora executa o comando ps aux pipe grep java. Pega a variável, passa como parâmetro aqui, ok? E dá um kill -9 nesse processo. Matou o Java. Agora copia esse WAR para a pasta tal. Agora sobe a aplicação de novo, ok? E agora dispara um e-mail falando que o deploy foi feito. Cara, a gente faz isso aqui na mão, meu querido. Entendeu? Na mão. Então, isso já é uma forma de automatizar o deploy para que as pessoas não tenham que fazer isso, porque, pensa, você tem 10 programadores aqui, ó, cada um com uma biblioteca diferente na sua máquina. Não existia Maven para poder te ajudar com isso daqui. Você tinha que sair pegando classes dos outros e colocando e ver qual que era o bug que estava dando no sistema em produção para você conseguir, né, fazer aí a tal da atualização do sistema, entendeu? E quando você sobrescrevia a classe de um outro coleguinha, e quando o coleguinha sobrescrevia a sua classe, e quando tinha uma classe que não existia o ponto Java dele, só existia o ponto class, entendeu? E se você esquecesse dele, você não conseguia montar um ambiente. Tem coleguinhas aqui, ó, que para poder montar um ambiente mais complexo, acabou de chegar na empresa, para ele montar um ambiente dele era 2 semanas. Então, essa parte de gerenciamento e configuração de software, ela vem para automatizar todas essas situações que eu acabei de colocar para vocês. Então, eu tenho que ter um ambiente da minha máquina do desenvolvedor controladinho, um repositório para o código-fonte, um repositório de bibliotecas dentro do Nexus, com todas as bibliotecas que a gente utiliza. A mesma versão do Eclipse Sistema Operacional na máquina do desenvolvedor é em todas, ok? O mesmo Java de uma máquina de desenvolvedor é em todos, o mesmo Tomcat é em todos, entendeu? A mesma biblioteca que o cara está utilizando, a versão aqui, é a mesma que o cara está utilizando aqui, se tiver que trocar, é o arquiteto que troca no arquivo .xml, é todo esse rito que tem aqui dentro
do SCM, que vai fazer com que você consiga fazer essa gestão de configuração. Então, o propósito dessa gestão é ver tudo que está interrelacionado. Como que essas bibliotecas se relacionam e onde, em cada etapa do ciclo de vida do software, esse cara vai ser acionado. Então, esse SCM, para mim, é uma disciplina assim, das mais importantes que nós temos. Essa disciplina de SCM aqui, ó, eles virou uma pós-graduação de DevOps. Por quê? O que é um DevOps? Um DevOps é um cara especialista em gerenciamento e configuração de software. Ponto. Não tem segredo, entendeu? É isso daqui. Porque hoje está muito mais complicado fazer a gestão disso. Então, eu tenho que me preocupar com o desenvolvimento do sistema, com controle de documentação, com problemas de rastreabilidade, com os controles de mudança de versões de uma máquina A de uma máquina B e com a manutenção do sistema. Entendeu? Então, assim, eu tenho que assegurar com o SCM isso tudo que eu falei. Além das questões que eu acabei de falar para vocês, de questões arquiteturais. Então, essas questões arquiteturais, elas são hiper, mega power importantes. Eu não posso, no meio do caminho, estar utilizando Spring aqui, e aí do nada um cara vai lá e fala assim, não, nessa classe aqui, eu não vou utilizar o Spring, não. Eu vou utilizar, sei lá, alguma coisa já nativa do Tomcat ou do JBoss para poder fazer a inversão de controle, ou a injeção de dependência. Entendeu? Aí ele mistura a biblioteca desse cara com a biblioteca desse cara. Aí lá na frente, cara, ninguém dá conta de resolver essa saroba que vai criar aqui. Né? Porque o cara, simplesmente, ele é um programador teimoso, que não conversa, que o arquiteto está falando para ele, não sobe a versão, né, sei lá, vamos colocar aqui, não sobe a versão do Jasper. Ele vai lá e pega a versão do Jasper mais nova, porque na versão que ele quer, ele não está conseguindo colocar um QR Code lá no cantinho da página. Aí o tutorial que ele viu na internet era com Jasper 7, por exemplo. E nós estamos utilizando 5.6 aqui ainda. Não, mas por que não sobe as versões? Cara, nós não somos pesquisadores em desenvolvimento de software. Nós trabalhamos com ferramentas, com bibliotecas que estão consolidadas, que não estão tão defasadas, mas que também não é a crista da onda, porque senão você não dá conta de acompanhar. Você vai ter problemas sérios, entendeu? De configuração de software. O seu sistema do nada vai dar uns pau muito louco e você não vai ter esse controle. Aí o energúmeno aqui vem aqui e faz isso, cara. Esse cara, bicho, você tem que mandar ele embora por justa causa. Entendeu? Ele tem que ser penalizado de alguma forma. Cara, você não pode fazer do jeito que você quer. Existe aqui a figura de uma pessoa aqui que está controlando isso. Entendeu? O fulano A, é o fulano B, é o fulano C. Não, esse cara vai fazer todo esse trabalho. É ele que diz, cara, que se vai subir uma biblioteca ou não. Então, se você está querendo subir a biblioteca do Jasper, a versão dela, você vai conversar com ele. Porque uma vez que você sobe, vai lá fazer downgrade para você ver se é fácil. Upgrade é tranquilo, vai lá fazer um downgrade. Então, tudo isso é SCM. Então, vocês percebem que DevOps é um cara especialista em SCM. E SCM é a base de tudo. Sem ele, você não tem sistema, cara. Simples assim. Você percebe hoje que qualquer projetinho de faculdade você já coloca no Git, qualquer projetinho você já faz isso, já faz aquilo. Agora, imagine uma situação aí mais complexa, com mais gente trabalhando, e você precisa garantir que todo mundo esteja na mesma página. Isso é muito, muito complicado. Então, esses três componentes que eu acabei de falar para vocês, eles só funcionam se tiver boas práticas, se a informação estiver democratizada dentro da equipe, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Quando há reuniões, pelo menos de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias com a sua equipe, ali você diz como é que tem que ser feito, entendeu? Tem que estar coerente com todos os padrões que você quer colocar. Não adianta eu querer subir para o Jasper 6, tentar convencer meu arquiteto e ele não querer ouvir, e ele não querer mudar, e ele também não me dá uma solução para o problema que eu estou. Então, não faz sentido eu ter esse cara lá dentro, entendeu? Então, assim, não pode ser 880.
Então, essa combinação dessas melhores práticas é o que vai fazer com que você tenha software de qualidade. Então, eu sugiro vocês começarem a ler sobre qualidade de software, sobre design pattern, sobre questões arquiteturais, e aí você vai ler Martin Fowler, né? Eu sou fã desse cara, é, Fowler, nem sei como é que escreve, depois eu olho para vocês. Então, o Martin Fowler, ele é muito, muito foda nessas padronizações, entendeu? Então, isso daqui é controle de qualidade e você precisa fazer, cara, uma documentação disso daqui, ó, que eu acabei de falar, desses três caras. Como que a minha empresa vai trabalhar esses três aspectos? Não sei, você tem que procurar em livro, você tem que ter ali um mínimo necessário para que você possa estar trabalhando com isso, ok? Então, essa conversa nossa aqui hoje era uma conversa justamente para eu passar para vocês como que é feito isso e como que é isso seguindo todas essas estruturas. Porque tudo isso que eu falei para vocês está lá no guia do Suiboc. Eu já quase memorizei esse cara inteiro, entendeu? Então, esse guia do Suiboc, lá ele tem uma KA, né? O que é uma área, né? É uma área de conhecimento, área knowledge, né? Essa área de conhecimento aqui, lá dentro tem um cara que é software quality, né? Então, essa qualidade do software lá dentro, ele traz uma estrutura mínima. Você vai ver que ele traz lá, então, a software quality aqui, ele traz uma situação onde você vai ter, né, um quadrado aqui maior, né, sobre os fundamentos. Pessoal, é fácil memorizar esses trem porque sempre segue o mesmo o mesmo o mesmo raciocínio. Então tem uma parte aqui de fundamentos, vai ter uma parte aqui que é o próprio processo, o próprio processo de gerenciamento da qualidade de software, do software, né? E vai ter uma parte aqui, né, que são as considerações práticas. E você vai ver como que ele trata. Você vai perceber que tudo que eu estou falando aqui, ó, que é a parte desse controle, de assegurar essa qualidade, né, ela está aqui no primeiro passo dos fundamentos. Por isso que eu comecei por ele. Entendeu? Por isso que eu estou explicando dessa forma. Depois você vai ver que ele vai ter aqui uma parte de verificação e validação de software, vai te explicar sobre isso, e ele vai fazer uma parte aqui de histórico e auditoria, né, que ele chama lá de reviews and auditoria. E aí, aquilo que eu falei, eu gostaria de propor para vocês, que vocês tivessem dentro do código de vocês, situações para controlar a auditoria, né? Nós poderíamos criar um mecanismo de listener, nós poderíamos utilizar aqui Java, eu acho que não é Java, não, é Javenverse aqui para poder fazer algumas coisas, para vocês ir praticando pelo menos uma parte da qualidade, porque teste vocês já estão acostumados a fazer, né? Tem uma disciplina de teste, mas não tem alguém que te fala assim, olha, vamos colocar isso aqui, vamos fazer auditoria do nosso sistema, ok? E do lado de cá no Fundamentos, você tem questões da engenharia de software, né, cultura, ética, você tem a parte de valores e custos sobre a qualidade, dos modelos de maturidade da qualidade de software, né, as principais características, né, e como você vai fazer aí, né, para evoluir, para poder melhorar os critérios de qualidade de software da sua empresa. E as considerações práticas, que são o quê? Ferramentas, são técnicas, são caracterizações da aplicação e etc. Entendeu? Então, o Suiboc, ele descreve ali inúmeras maneiras de você atingir essa qualidade, ok? Então, isso daqui é muito, muito importante e está de maneira gratuita aqui dentro desse guia do Suiboc. Então, para encerrar, eu coloquei essa imagem aqui do Suiboc, para dizer a vocês que a gente não está fugindo da nossa disciplina, quando eu estou falando desses assuntos, contudo, vocês estão vendo a disciplina de qualidade de software de uma maneira muito diferente da tradicional.
a gente está indo aqui direto na jugular, né, do problema, para que a gente possa ter um entendimento mais prático e saber do porquê que a gente está trabalhando dessa forma. Porque, gente, é simples. Você vai ter uma ordem de serviço de 130 mil que você executou, você não vai passar por alguns controles de qualidade, os caras vão glosar, você vai receber 90 mil aqui. Beleza. Onde é que ficou essa diferença aqui? Esses 40 mil? Ficou porque você não fez o processo de SQA. Entendeu? Você não fez o processo de SQA, você não teve qualidade, não monitorou, você se lascou, né? Vamos se dizer assim, com essa parte aqui desses 40 mil. Esses 40 mil você custeava uma equipe ou melhoraria, né, as condições de trabalho e de todo o seu time. Então, o Bartier já falava, né? Cara, os maiores desafios na produção de software é estabelecer, entendeu? Um meio termo entre o custo e a qualidade. Entendeu? Então, assim, como que eu estabeleço isso? Se eu não investo no meu custo para adquirir a qualidade, eu perco dinheiro aqui, ok? Se eu invisto demais, o dinheiro que eu perderia aqui não é suficiente para poder pagar o que eu gastei. E por aí vai. Então, assim, é bem complicado fazer essa balança. Nada melhor do que trabalhar com a parte de cultura das pessoas, porque aí você muda a cultura da empresa. Bicho, o tal da cultura é muito massa. Quando tá todo mundo educadinho, você solta e vai embora e eles andam certinho com o que tem que andar. Entendeu? Isso assim, atingir isso assim, é fantástico, é o melhores dos mundos aí. Eu estou pensando, inclusive, em começar a postar essas aulas nossas aqui de qualidade de software, vai que eu dou uma motivada aí em mais pessoas. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Vou encerrar e depois, no próxima aula, a gente começa a melhorar um pouco mais esses aspectos. Obrigado aí a todos.